Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Ágape. Nós tivemos, nos 3 últimos domingos, 3 aulas com a presbítera Cidinha sobre o poder da unidade. E hoje aprove a mim, o tema sobre a Páscoa. Na verdade, nós vamos falar sobre a Páscoa e a ceia do Senhor. Então, qual é o nosso objetivo nesta aula? É trazer uma orientação bíblica a respeito da Páscoa, que na verdade é um cerimonial e é uma festa judaica do povo judeu, do povo hebreu. E vamos fazer uma relação então com a ceia do Senhor, que na verdade é um cerimonial também, é uma ordenança que o Senhor Jesus estabeleceu para a sua igreja como estatuto para a nova aliança no seu sangue. É isso tudo que nós vamos estar vendo durante esta aula de escola bíblica. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar primeiramente sobre a origem dessa palavra, a origem da Páscoa, a origem dessa festa, desse cerimonial. Então vejam, vão acompanhando comigo, vocês terão o PDF desse material aí para vocês baixarem também. Mas vamos lá, a Páscoa celebra o dia em que Deus libertou os israelitas do Egito das mãos do faraó. Ocorreu por volta do ano 1513 a.C. Então o que nós temos? Nós temos Deus libertando o seu povo. Na verdade, o povo estava escravo, foi escravo, estabeleceu-se debaixo da escravidão por 430 anos aproximadamente, e no final então desse período, que o povo já não suportava mais, aliás, o povo suportou muito tempo, mas a situação ficou tão complicada nos finais dos 400 anos, que o povo começou a clamar ao Senhor e a buscar a Deus por libertação. É exatamente nesse momento que Deus levanta, então, Moisés como grande libertador do seu povo naquela ocasião. E Deus, então, demonstra com poderes miraculosos a sua força. Então, Deus, com mão forte, vem e liberta o povo do Egito. Então, o propósito de Deus é tirar o povo do Egito e colocá-los na terra de Canaã, na terra que ele prometera a Abraão há anos atrás. Então vejam, nós vamos ter esse processo de libertação. Deus vem com milagres, com prodígios. Para isso são estabelecidas 9 pragas, e a última, que é a 10ª praga, é a praga da morte dos primogênitos. Então todos os primogênitos dos egípcios morreram naquela ocasião. Porém, para o povo de Deus, para o seu povo escolhido, Deus então deu uma orientação para que o anjo da morte, quando visse o sangue, nós vamos falar sobre isso, o sangue do cordeiro nas portas das casas dos hebreus, quando então o anjo visse o sangue, ele passaria por cima e o povo e o primogênito não seria morto então naquela ocasião. Então ela celebra o dia em que Deus libertou o povo. E o povo judeu, eles celebram a Páscoa até hoje. Então é um ritual, é uma celebração perpétua que Moisés estabeleceu como ordenança para eles. E eles até os dias de hoje estão comemorando a Páscoa nesta semana, tá? E para nós cristãos, nós estamos comemorando a Páscoa, não bem a Páscoa, nós vamos ver isso, mas a ressurreição de Jesus neste domingo. E logo mais então, depois da escola bíblica, nós teremos o culto de adoração e celebraremos então a ressurreição de Cristo, e nós, mesmo à distância, podemos, através desse meio de comunicação, cultuar a Deus e glorificá-lo para a sua honra e louvor. Ok, caminhando então, vamos ver a origem da Páscoa, Vejam, para nós entendermos a origem, vamos dar uma olhadinha em Êxodo, capítulo 12, versículo 7. A orientação
de Moisés foi o seguinte: tomarão do sangue do cordeiro e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta de cada casa. Nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, essa foi a orientação de Moisés para as famílias hebreias, para os pais de famílias, para que eles sacrificassem, matassem um cordeiro. E o sangue, então, seria aspergido, seria passado na verga, que é a parte superior, e nas ombreiras, que são os batentes da porta, vamos dizer assim, tá? Então o sangue era passado, mas qual era o objetivo de Deus em ter então esse simbolismo do sangue, para ele não ferir os filhos primogênitos dos hebreus? Então vamos dar uma olhadinha nesse versículo agora em Êxodo 12, 13. Vejam o que Deus fala para Moisés: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Então Moisés está orientando o seu povo: quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, o que Deus está falando? O sangue será por sinal. Então, o anjo da morte passaria, tá, naquela casa onde ele visse o sangue, na verga e nos umbrais. Então, ele passaria por cima, por alto, e essa é a ideia da palavra hebraica Pesach, que foi traduzida nas nossas versões por Páscoa. Então, Páscoa significa exatamente isso: o passar por alto, o passar sobre, o passar por cima. Então, nós já temos aí Deus apontando para Cristo como nosso Cordeiro Pascal. Então, o sangue vos será por sinal, ou seja, nenhuma praga seria lançada sobre os hebreus, sobre os primogênitos e sobre a família hebreia, porque o sangue estava ali para mostrar que aquela família era uma família escolhida pelo Senhor, era uma família de israelita, portanto, Deus os protegeu naquela ocasião. Aí você vai ver a questão da Páscoa como sendo um memorial, assim também como a ceia do Senhor. A ceia é uma ordenança, e também a Páscoa foi uma ordenança, e ela continua sendo praticada pelo povo judeu, não pelo povo cristão. Nós até comemoramos a Páscoa, mas nós não a celebramos como os judeus a celebram. Então vejam só nesse versículo de Êxodo 12, 14. Este dia vos será por memorial. Que dia é esse? O dia da libertação. E o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo, por estatuto perpétuo. Então, a Páscoa deve ser celebrada pelo povo judeu, segundo a orientação de Moisés, por estatuto perpétuo, de geração em geração, e é por isso que até hoje eles celebram a Páscoa para lembrar daquele dia. Que dia era? Era o dia 14 do mês judaico de Abib, que depois foi chamado mês de Nissan. Então, no dia 14, aquele cordeiro era imolado, aquele sacrifício era realizado, e então esse ritual se repete até hoje, até os dias de hoje. Muito bem, então na celebração da Páscoa, na festa da Páscoa, quais são os rituais, quais são os elementos que nós encontramos numa Páscoa judaica? Não, volto a dizer, nós como cristãos, nós não comemoramos a Páscoa aos moldes
dos judeus. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo, a ceia do Senhor deixa bem claro essa questão da ressurreição do Senhor Jesus. Isso sim nós comemoramos, não a Páscoa com os rituais judaicos. Então eles tinham primeiro o sacrifício, como nós vimos nesse versículo, o sacrifício. Então como que isso acontecia? No dia 10 do mês de Abib, ou de Nissan, né, as famílias escolhiam o cordeiro. Então tinha que ser um cordeiro imaculado, perfeito, um cordeiro sem nenhum defeito. Poderia ser um cordeiro ou um outro animal, tá, que estivesse dentro das características estabelecidas por Moisés, um cabrito, por exemplo, né? Eles escolhiam esse animal de 1 ano de idade, então era um filhote ainda, tá? Um filhote de 1 ano de idade, e esse animal seria abatido, seria morto, seria sacrificado no dia 14. Então a escolha no dia 10, e no dia 14, então, o sacrifício acontecia, ok? Então guardem bem essas informações. E depois então, lá no final da tarde do dia 14, tá? Eles realizavam uma refeição, eles comiam o cordeiro. E o cordeiro pascal, o cordeiro da Páscoa judaica, ele simboliza no cristianismo. Ele simboliza não, ele tipifica. Ele tipifica porque o apóstolo Paulo traz esse tipo exatamente referindo-se a Cristo. Então o cordeiro lá da Páscoa dos judeus, tipificando a Cristo. E Paulo deixa bem claro isso, né? Numa das suas cartas, ele escreve sobre isso do Cordeiro Pascal. Nós temos esse versículo e vamos citar. Muito bem, então o cordeiro, na refeição, o cordeiro era assado e era comido. Também, durante essa refeição, as famílias hebreias, os judeus, eles tinham um pão sem fermento. É aquele pão, então, tipo pão sírio, que não é fermentado. Qual é a simbologia aí do pão sem fermento? A simbologia é a ideia da rapidez, tá? Da pressa com que os israelitas deixaram o Egito. Vejam só, houve um momento repentino em que Deus disse a eles: agora vocês devem sair. E então eles saíram com os pães sem fermento. E isso é simbólico para dizer que Deus, de forma rápida, de forma instantânea, libertou o seu povo e não houve tempo para preparar o pão, para que o pão fermentasse, para que fizesse a massa, para que o pão fosse assado, como são os pães que nós conhecemos hoje. Então, pão sem fermento simbolizando então essa pressa com que saíram do Egito, tá? Também eles tinham nessa refeição, nesse jantar, vamos dizer assim, as ervas amargas. O que simbolizavam as ervas amargas? Elas simbolizavam a amargura que os hebreus tiveram durante os 430 anos lá no Egito, principalmente nos últimos anos. A pressão de Faraó e dos egípcios sobre os hebreus, sobre os israelitas, foi tão intensa que eles não suportaram mais. E é interessante aí que essa amargura, essa pressão, essas angústias que eles sofreram, também os levou a clamarem ao Senhor. E por causa do clamor a Deus, é que Deus então vem com mão forte. E ali a gente começa a ver no livro de Êxodo, nos primeiros capítulos, o poder de Deus se manifestando, os milagres de Deus, realizando então a sua força, mostrando a sua força potente para libertar o povo do Egito. E Deus mesmo endurece o coração de Faraó. Durante as 9 pragas, foram 9 pragas, Deus endureceu o coração de Faraó nas 9 pragas. E na 10ª, na morte dos primogênitos dos
dos egípcios. Então Faraó liberta o povo, mas ainda ele persegue e Faraó e todo o seu exército é morto ao atravessar o mar, quando o mar então se fecha, mas os hebreus atravessam o mar a seco e vão em busca da terra prometida, da nova Canaã que Deus tinha estabelecido para eles. Então o cordeiro, tipificando a Cristo, o pão sem fermento, símbolo dessa rapidez com que saíram do Egito, e as ervas amargas, símbolo da amargura, do sofrimento, da angústia durante todo esse tempo debaixo da escravidão de Faraó. Mas havia uma festividade também. Essa festividade ela ocorria logo depois da Páscoa. Então a Páscoa, na verdade, era o ato daquele sacrifício e da refeição, o cordeiro, a refeição com pães asmos, a refeição com as ervas amargas. Agora veja, logo depois, os israelitas celebravam a festividade dos pães sem fermento, por 7 dias. Então tinha o sacrifício, né? E aí mais 7 dias de comemoração. Ou seja, durante esse tempo, durante esses 7 dias, nenhum hebreu, nenhum judeu podia comer pão com fermento, porque eram 7 dias de celebração e de lembrança como memorial da rapidez com que eles saíram do Egito, naquele momento de dor, de sofrimento, de pressa, de angústia, da perseguição de Faraó e dos egípcios. Eles saíram então, e aí os judeus comemoram a Páscoa, ou seja, esse período chamado Festa dos Pães Sem Fermento, durante 7 dias, então, logo depois da Páscoa. Então, a Páscoa, na verdade, conforme essa definição, é aquele ato do sacrifício do cordeiro, da refeição ao comer o cordeiro, ao comer os pães sem fermento e as ervas amargas. Agora, em tudo isso também havia um ensino para o povo hebreu, né? E ensino que traz, então, a recordação desse memorial. Então, nós temos o seguinte versículo que diz: e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, ou seja, quando vocês estiverem na terra de Canaã, como tem dito, observai este rito, este ritual, esta cerimônia. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Então, deixando claro a ideia do passar por cima. Então, o sacrifício do Cordeiro é o sacrifício da Páscoa, por isso que nós estamos comemorando a Páscoa. Então, os pais falavam isso para os seus filhos, tá? Quando feriu a casa dos filhos, ou melhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, ele livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Quando Moisés então deu essa orientação, o povo reconheceu como sendo isso vindo do Senhor, de Iavé, o Deus Criador, o Deus Libertador, o Deus Redentor da casa de Israel. Então o povo se dobrou, se inclinou e adorou ao Senhor. Então Deus estabeleceu isso como ensino perpétuo. E o judeu tem essa vantagem do ensino, da ideia da transmissão oral, do ensino de geração em geração. É por isso que o judeu, ele conhece muito bem a palavra e ele está muito bem estabelecido e doutrinado na lei de Moisés. Assim, então, nós verificamos que o ensino é importante, o ensino da palavra é importante. Esse momento de escola bíblica é fundamental para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser estabelecidos na palavra de Deus. Agora veja qual a relação da Páscoa com a ceia do Senhor. Primeiro, o que nós devemos saber? Que Jesus, na nova aliança, é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Nós não sacrificamos mais animais.
Nós não usamos sangue de animais, porque o sangue de Jesus nos purifica e nos purificou de todos os pecados. Então a Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa. Paulo escreveu isso lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Ele diz o seguinte: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então agora, todo aquele ritual da Páscoa para os hebreus, tá? Para um hebreu, para um judeu messiânico, para um judeu que reconhece a Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, ele até pode celebrar a Páscoa por ele ser judeu, mas no Novo Testamento nós temos um Cordeiro único, um sacerdote único, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a grandeza da ceia do Senhor? Primeiro, a ceia foi instituída pelo próprio Senhor Jesus, conforme Mateus 26, de 26 a 30. Então, Jesus ali, na sua última Páscoa, estabelece a primeira ceia, vamos dizer assim, e ele institui a ceia naquele momento que Mateus relata no seu evangelho, no capítulo 26, de 26 a 30. A ceia indica a vitória de Cristo sobre a morte. Então vejam, é importante nós relacionarmos agora com a Páscoa, porque veja, a Páscoa para nós é ressurreição. E a ceia nos mostra isso, nos mostra que ela indica a vitória de Cristo sobre a morte mediante a sua ressurreição. Então Jesus morre numa sexta e ressuscita num domingo como este. Por isso, hoje nós estamos comemorando também a Páscoa, a ressurreição de Cristo, não aos moldes judaicos, mas dentro daquilo que Jesus mesmo nos ensina na sua palavra. Então, podemos dizer que a ceia aponta para o passado quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque ele diz o seguinte: fazei isto em memória de mim. Naquele momento que ele estava com seus discípulos, tá? Era um momento presente, mas para nós, aquele momento é passado. Então vejam, fazei isso em memória de mim. Paulo recebeu as revelações do Senhor e ele nos orienta para nós olharmos para a cruz de Cristo. Então a ceia do Senhor representa também para nós a morte do Cordeiro Pascal, que é o Senhor Jesus. Então nós olhamos para o passado, olhamos para a cruz, olhamos para o seu sacrifício vicário, substitutivo à nossa morte. Mas a ceia do Senhor aponta também para o presente, porque Paulo diz o seguinte: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar. E na Igreja Batista Ágape nós comemoramos a ceia, nós celebramos a ceia, é melhor assim, todos os primeiros domingos de cada mês. Então, uma vez por mês, nós realizamos a ceia do Senhor como sendo uma ordenança de Deus para nós, uma orientação de Jesus para a sua igreja. Então ela é presente porque nós nos reunimos. Nós nos reunimos no domingo passado e poderíamos nos reunir hoje, neste domingo de Páscoa também, para celebrar a ceia. Ela é presente, mas ela é futuro também. Por quê? Porque Jesus, na orientação que ele passa para Paulo, ele vai dizer o seguinte: até que ele venha, ou seja, até que Jesus venha, referindo-se então à sua segunda vinda, que nós ansiosamente esperamos. Concluímos então esta aula dizendo: embora semelhante, a ceia não é igual à Páscoa da velha aliança de Deus com Moisés. Então veja, Deus estabeleceu uma aliança com Moisés, instituiu a Páscoa, e Jesus vem e institui a nova aliança, institui a ceia. Então ela é semelhante, ela tem então a simbologia da Páscoa. A Páscoa é um memorial para o povo hebreu. Veja, não é para a igreja, não é para o povo cristão, não é para o cristianismo. A Páscoa é um memorial para o povo hebreu, enquanto a ceia é um memorial para a igreja. A ceia, sim, é um memorial
para a igreja, que também aponta então para aqueles itens que nós já citamos. E aponta então para a igreja até a segunda vinda de Cristo. Então, quando nós cessaremos a ceia do Senhor? Quando a igreja for arrebatada nos ares com Cristo e viveremos eternamente com Ele. Então, espero que essa breve aula sobre Páscoa, relacionando a Páscoa com a ceia, a simbologia de Cristo e de tudo que nós vimos, tenha sido edificante para a sua vida e para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe, e se nós nos permanecermos em isolamento, no próximo domingo vocês terão a escola bíblica também por essa instrumentalidade da internet. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.